Mais uma vez, bom dia aos ouvintes da Rádio Sines. Damos assim início a esta emissão especial dedicada à 18ª edição do Festival Terras Sem Sombra. Antes de mais, agradecer à Junta de Freguesia de Sines, que se deu aqui este espaço que costuma ser patrocinado pela Junta. Aqui no estúdio vamos ter vários convidados. Começamos por José António Falcão, diretor do festival. Bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios. O ano passado foi em agosto, setembro, não foi? O fecho do festival. Este ano é em outubro, mas o festival já começou em abril. Para onde é que andaram? Bom dia, é uma grande satisfação estar de novo aqui em Sines, até porque esta cidade e este concelho são referências para o nosso festival, não apenas pelas suas tradições musicais, mas também por tudo aquilo que têm a oferecer no campo do património cultural e da salvaguarda da biodiversidade, que são dois outros pilares do nosso festival. Nós realmente este ano começámos a edição um pouco mais tarde, foi no mês de abril. A Covid aconselhou que assim se fizesse, evitar os meses mais frios do inverno, e de facto foi uma programação que tem percorrido grande parte do Alentejo desde então. Fizemos apenas uma pequena pausa durante o mês de agosto, mesmo assim durante só algumas semanas, porque realmente é difícil no Alentejo, com as altas temperaturas, poder fazer atividades ao ar livre nesta altura, não é? Sobretudo durante o dia, e é aí que nós nos especializamos. Por outro lado, esta é uma programação que atravessa, digamos, toda a nossa região e que faz justiça ao seu título. Há uma paz infinita na solidão das herdades. Foi a temática que escolhemos, porque pareceu-nos que era muito importante chamar a atenção para a temática da paz, neste âmbito, mas também para a ligação profunda à natureza, e ficámos assim embalados por este lindíssimo verso do Conde de Monsaraz, esse grande poeta alentejano. E andaram por vários concelhos do Alentejo, não foi? Estivemos realmente presentes nas 4 sub-regiões, ou se quisermos na denominação mais antiga, nos 4 distritos, Porto Alegre, Évora, Beja e naturalmente também aqui no sul do distrito de Setúbal. Esta foi uma caminhada que nós iniciámos este ano em Ferreira do Alentejo e que ainda recentemente estivemos em Odmira, portanto o percurso foi muito grande. Já passámos por localidades como, por exemplo, Castelo de Vide ou Alter do Chão, Mourão, Monte Moro Novo, ou aqui mais perto, Beja, Cuba, naturalmente Odmira e Ferreira do Alentejo e Santiago do Cacém. Passamos agora, já falamos mais à frente das atividades que vão acontecer e que já aconteceram aqui em Sines. Falava agora com a Sara Fonseca, que é a diretora executiva também do festival. Como é que as pessoas vos recebem no Alentejo? Já estão à espera desta atividade? Já estão à vossa espera? Como é que é? Primeiro, um bom dia e um muito obrigado à rádio que chega a todos, a rádio que está sempre presente, a rádio que faz a diferença. E, portanto, as minhas primeiras palavras são de gratidão para convosco, para com a rádio, para com a Junta de Freguesia que vos disponibilizou o espaço. As pessoas acolhem-nos de braços abertos, é uma alegria imensa, nós somos os nómadas já do Alentejo inteiro. E é muitíssimo interessante quando chegamos, por exemplo, a uma terra como Mourão, que o festival nunca tinha estado, e a terra se envolve toda para nos receber, para receber os músicos e para dar as melhores dicas e para ajudar e para abrir o hotel que ainda não foi inaugurado. Portanto, eu diria que o acolhimento do festival continua a ser, ao fim dos 8 anos, absolutamente extraordinário. Os alentejanos, na minha opinião, e eu considero alentejanos não só os que são nascidos, aqueles que também já adotaram o Alentejo como sua terra, os alentejanos têm uma forma de receber muito particular e, portanto, quando nós chegamos, abraçam-nos e abraçam o nosso público. E é talvez por isso que o nosso público volta sempre. Nós temos pessoas que eu não sei o nome, que conheço há imensos anos e que voltam todos os anos, e eu estou certa que, além da programação do Terras Sem Sombra, também se deve este acolhimento e esta magnífica parte do país que é o Alentejo. O Festival Terras Sem Sombra é muito global, portanto há várias pessoas de várias nacionalidades a acompanhar-vos, não é? Há um conjunto de pessoas de vários países. Nós temos tido gente que até veio de outros continentes, já tivemos em Santiago do Cacém. Eu lembro-me com muita graça aquele célebre concerto que houve do Jordi Savall há uns anos, em 2000 e picos, e que eu estava no hotel com o Jordi Savall para fazermos o check-in da sua permanência no hotel, e de repente ouvimos falar brasileiro, umas senhoras brasileiras que ficaram muito emocionadas quando viram. E depois interagimos em conversa e elas disseram, não, nós voámos de São Paulo diretamente para ver o seu concerto, não tivemos lugar noutro sítio da Europa. E, portanto, as pessoas vêm ao Alentejo. Eu acho que é assim, a programação, a excelência do território, o acolhimento das pessoas fazem a diferença e por isso as pessoas acompanham-nos. Temos um grupo, entre aspas, residente de irmãos, são os espanhóis, aqui os da Raia e os de mais longe, que nos acompanham. As pessoas são muito seletivas, portanto, as pessoas vêm ou porque querem juntar a programação a uma localidade que não conhecem, ou porque querem aquela localidade, ou porque querem aquela programação.
E, portanto, é muito interessante porque também eles acabam por conhecer o Alentejo acompanhando o festival ao longo das edições. É efetivamente uma alegria constante poder estar no território e poder conjuntamente fazer este percurso. Acho que é uma grande mais-valia. Eu também ressalto o público português, que é tão ou mais importante que todo o outro, porque é o nosso país, que também vem de outras partes para o Alentejo e que também ficam surpreendidos ainda hoje com o Alentejo. Independentemente da Covid ter aberto o Alentejo a muita gente que não fazia cá férias, as pessoas continuam a ficar surpreendidas com a qualidade quer dos alojamentos, quer das refeições, mas essencialmente o acolhimento das pessoas. Portanto, o Alentejo abraça quem cá chega. Falemos então da atividade que já aconteceu ontem, que foi, vocês próprios está a falar em ficarem surpreendidos, mas vocês também ficaram surpreendidos com a atividade, que foi o fazer do queijo. Toda essa dinâmica que também é desconhecida e em termos também dos animais, também é desconhecida ainda de muitos povos que vivem no Alentejo. No interior, um pouco no interior, no Alentejo, não foi? Nós, por vezes, alentejanos, conhecemos ainda mal a nossa região. Mas neste caso foi realmente muito interessante, porque descentralizámos esta atividade da sede do Conselho para a freguesia de Porto Covo. Pareceu-nos que isso era também um gesto significativo de parte de um festival que aposta muito numa ligação direta às comunidades locais. E foi possível com o agrupamento escolar e também, naturalmente, com o envolvimento do município e ainda dos proprietários e dos colaboradores de meia-idade, que é a herdade dos nascedios do Moinho, que ficam ali já paredes meias com o Conselho de Santiago de Cacém, realmente fazer 3 iniciativas muito, muito curiosas. A primeira delas foi no âmbito da ciência, da inovação e da natureza, uma iniciativa muito focada na compreensão daquilo que é o mundo rural. Hoje, para quem é sobretudo urbano, a ruralidade parece uma coisa muito distante, mas ela está aqui às nossas portas. Basta andar meia dúzia de quilómetros e penetramos no mundo rural. Esse mundo rural tem os seus códigos, tem as suas características próprias, e existe também um respeito de quem se aproxima dele, porque naturalmente há que conhecê-lo em profundidade, mas sobretudo aqui preocupou-nos envolver os mais novos e fazê-lo também num certo ambiente familiar. Foi essa a nossa perspectiva. Então, foi muito curioso porque pudemos conhecer plantas, pudemos conhecer animais e até trouxemos uma cabrinha, neste caso um macho, com 4 meses, que se deslocou à escola. Porque estava a chover muito, a ação que tínhamos pensado realizar no terreno não foi possível, então invertemos rapidamente as coisas. Se Maomé não vai à montanha, vem a montanha a Maomé. E neste caso veio a cabrinha e entre as várias coisas que fizemos foi uma eleição para lhe escolher um nome. E ficou a chamar-se Pedrinho. Enfim, vai ser um belo animal, com certeza. Esta vertente da ciência correu perfeitamente e depois quisemos associá-la também a uma outra dimensão, que é a dimensão da arte, da história e das tradições. Falámos mais dos aspectos patrimoniais. E aqui foi conhecer como é que se faz o queijo artesanal. E foi extraordinário porque produzimos queijo lá, naquele momento, e depois tivemos a oportunidade também de o consumir ali. E isso foi algo muito envolvente. Participaram várias turmas, os 4 grupos, digamos assim, daquela escola. Os professores, os educadores e os funcionários envolveram-se muito e aprendemos bastante com o engenheiro Paulo Maio, também com a queijeira Sandra Silva e ainda com um pastor, que ali esteve, enfim, sempre muito atento e também sempre muito disponível para conversar connosco, o Sr. Rui. E tudo isto mostrou, se quisermos, uma síntese diferente. Era esse o nosso objetivo. Sara, há bocadinho falámos em off sobre a presença da cabrinha na escola e o efeito que poderá ter neste tipo de crianças que são diferentes. Gostaria que partilhasse com os ouvintes da Rádio Sines esse momento especial. Ontem tivemos aquela maravilha que foi a EB1 de Porto Covo tem 3 meninos especiais, 3 meninos são diferentes dos outros meninos e que muitas vezes não interagem em termos escolares. E ontem, quando chegou a cabrinha, ou neste caso o chibinho, porque nós dizemos a cabrinha, mas era um chibinho, um dos meninos transfigurou-se e, portanto, passou a não fazer os gritos que costuma fazer, não ser violento, mas estamos a falar de uma criança com uma idade muito pequenina, portanto a violência aqui eu peço muito que seja posta entre grandes aspas, e passou a haver uma grande interação entre a criança ou as crianças e a cabra, e portanto prova-se mais uma vez aquilo que a ciência já tinha provado, que é os animais fazem a diferença. E foi muito interessante ver que eles não tiveram medo e acolheram como se fosse também um dos deles, e portanto gerou-se ali uma
uma empatia entre crianças, professores naturalmente, educadoras e aquele animal, que eu acho que vão marcá-los para sempre. Só tínhamos naquele grupo de 31 crianças, só tínhamos 2 meninos que viviam no campo, o resto todos viviam de algum modo na cidade. E, portanto, as crianças não tinham noção do que é que era uma cabrinha ou um animal daquele género. E depois não tinham noção que ele se portava bem. Mas também foi muito interessante verificar uma coisa que é, todos eles bebem iogurtes, ou os afins dos iogurtes. E ninguém sabia como é que acontecia aquele milagre de se fazer o queijo, ou o leite, ou o iogurte. E, portanto, também foi muito interessante dar-lhes a provar, no fim, a alguns, mas a ver, a mexer aquela funcionalidade que é o olfato, a sensibilidade. Portanto, eles puderam ter noção de que o queijo, que eles sabem que é o queijo fresco que a mãe compra, que às vezes até diziam a mãe põe ervas, e outro dizia a mãe põe mel, e portanto que era uma coisa que chega do supermercado num bloco, passa por todos aqueles processos, pelo cheiro e pelo tato. Portanto, eu diria que poder levar às crianças esta outra visão do concelho e mostrar-lhes aquilo que é uma realidade que eles já não têm, mesmo estando ao lado da porta, que é o campo, eu acho que é fundamental. Mas as professoras do agrupamento escolar ali de Porto Covo estavam exatamente nessa sintonia, que era, se houvessem animais na escola, as crianças poderiam ser diferentes. E, portanto, vamos daqui lançar um apelo ao Sr. Ministro da Educação, que permita que algumas escolas, pelo menos aquelas mais pequenas, as básicas, as que têm os meninos mais pequenos, possam ter animais. Que haja capacidade de ter lá um conjunto, ou patos, ou galinhas, ou uma cabrinha, ou uma ovelha, ou o que for, para que as crianças também possam sentir, experienciar esta maravilha, que é um outro ser vivo que para eles é intocável. As crianças hoje não mexem nesses bichos, só quando vão aos jardins zoológicos ou aos parques de animais é que conseguem ter o contacto e não de mexer. Portanto, foi uma experiência muito gratificante. Mas eu não me calava e diria que a experiência ontem foi total, porque o que aconteceu à tarde em Sines não ficou atrás do que aconteceu de manhã em Porto Covo. É, por isso mesmo vamos chamar aqui a Kinga para falar um bocadinho sobre essa experiência. A Kinga que atuou ontem às 16h30 na Escola de Artes, não foi, José António Isso Falcão? mesmo, na Escola de Artes do Alentejo Litoral. Foi um concerto, vamos dizer, didático, em que se passou do simples recital, o recital clássico, para uma interação muito grande com os alunos e os próprios professores que estavam, e outros espectadores que estavam naquela sala. Foi um momento marcante. Além disso, a Kinga é uma brilhante artista, uma artista de mão cheia. Ela está a ficar corada. Preparou este concerto com todo o cuidado, deu-lhe aquela dimensão didática, mas que não se notava, portanto, tudo fluía com uma grande naturalidade. E, sobretudo, o concerto foi muito interessante em termos de repertório e de experiência, digamos, de interação. O repertório ia sensivelmente, digamos assim, do grande repertório romântico até já à música dos nossos dias, que aliás foi interpretada com particular vigor. Isto é muito importante. Nós às vezes esquecemos da criação contemporânea, pensamos só nos grandes clássicos, mas a música é um fenómeno que não termina e hoje temos compositores extraordinários e que, enfim, merecem também eles uma grande atenção. E, por outro lado, sentimos ali uma espécie de piano voador. Viajamos através dos séculos, das geografias e das realidades. Eu observei muito atentamente os alunos, porque estamos a falar de alunos naturalmente já com uma predisposição grande para a música, mas que, enfim, perante este leque, esta panóplia de possibilidades, podia haver ali reações, enfim, diversificadas. Não, houve um entusiasmo, houve uma espécie de magia que encantou e que nos uniu a todos. De tal maneira que eu nunca tinha estado num recital que demorasse tanto tempo. Nós tivemos praticamente 2 horas dentro daquele espaço, realmente, e todos encantados com o que estava a acontecer. Foi para nós uma experiência gratificante a 2 níveis. Por outro lado, pela receptividade que aqui se gerou, mas também pelo nível artístico. Eu gostei muito de ouvir tocar a Kinga, acho que foi realmente algo bem concebido. Essas coisas não se improvisam. Aquilo que aparentemente é fácil tem por trás dias, semanas, às vezes meses de trabalho para se conseguir obter aquele resultado. A Hungria é uma grande pátria da música. Portanto, nós sabemos que, naturalmente, os seus profissionais, os artistas que são formados nos conservatórios, nas escolas de música desse país, estão muito bem preparados, mas depois há aqui também a parte pessoal, que é a empatia, e essa fluiu muito. De maneira que foi uma grande honra tê-los entre nós, e ainda por cima este foi um concerto que assistiu também o Sr. Embaixador da Hungria, o que nos deu uma grande honra, e abriram-se ali portas, penso também, para uma colaboração no futuro
com a Embaixada e, quem sabe, com instituições húngaras. A Academia Liszt de Budapeste é, sim, um dos templos máximos da música e, sobretudo, do ensino. Nós já tivemos a oportunidade de lá realizar um concerto do Festival Terras Sem Sombra há alguns anos e temos uma interação relativamente próxima com a Academia e, portanto, talvez um dia um aluno, ou dois, ou três, ou quem sabe, do Alentejo Litoral possa completar os seus estudos lá. Kinga, o José António Falcão falou em piano voador, como é que isso consegue? Nós voamos através de países, através de diferentes estilos musicais, e eu acho que criamos um ambiente mágico em que nos encontramos com fadas, bonecas, através da música. Eu acho que a Kinga conseguiu mesmo transmitir isso. Como é que se consegue isso? É com muita prática, estuda muito o que vai tocar, imagina um ambiente, como é que é? Sim, eu acho que a escolha das músicas também foi essencial. Na primeira parte do meu concerto, eu interpretei obras que têm a ver com o mundo dos contos. Toquei Tchaikovsky, Puccini, Kabalevsky. Então, viajamos no mundo dos contos. Na segunda parte do meu concerto, nós viajamos de barco, porque o tema principal foi água. Então, escolhi músicas que têm a ver com ondas, com um lago, com rios. Por exemplo, interpretei a dança dos pequenos cisnes, do Lago Cisnes, de Tchaikovsky, mas toquei também Iruma, o rio corre dentro de ti, o Beija-Chuva. Então a minha inspiração veio das águas. E a última parte do meu concerto abordou o tema do anoitecer. Então, nós viajamos pelo espaço, pelas diferentes atitudes. E a Kinga, gostou da forma como as pessoas a viram e sentiram o que estava ali a interpretar? Gostou? Muito, imenso. Eu gostei imenso da coragem dos jovens, porque nós até tocamos juntos. Os jovens trouxeram os seus instrumentos e tivemos momentos de partilha. E, ao mesmo tempo, gostei imenso da curiosidade dos alunos. Ficaram em silêncio durante o meu concerto, mas ao mesmo tempo conversamos também bastante entre as peças e vi muitos olhos brilhantes. Kinga, obrigado por saber falar português, porque isso não é fácil. Não, é um desafio. É um desafio mesmo. Nesta segunda parte, daqui a pouco já falamos sobre as atividades que vão ainda acontecer hoje e amanhã, não é? Isso mesmo. Eu gostava ainda só, se me permitisse, só relembrando um pouco o recital de ontem, assinalar dois outros aspectos muito curiosos. É que foi possível ali, num breve ensaio, explicar o funcionamento do método de ensino musical criado por um grande compositor húngaro, um homem realmente universal, Zoltán Kodály. E esta maneira de atuar tornou-se ali galvanizadora também. Claro que alguns destes jovens já tinham alguma formação musical consolidada, estavam também os seus professores, mas outras pessoas que na sala não tinham uma formação específica, todos nós pudemos ali muito rapidamente começar a perceber a magia dos sons, perceber, por exemplo, como é que se forma a harmonia, é uma coisa que é muito importante, e foi, desse ponto de vista, também, se quisermos, algo que deixámos uma semente. Porque muitas vezes nós pensamos que a formação musical é um bicho de 7 cabeças. E quando se utiliza, por exemplo, um método simples, como este método Kodály, que eu considero talvez dos mais universais e dos mais replicáveis em diferentes pontos, percebe-se que a coisa flui com naturalidade. Depois a Kinga é uma pessoa muito simpática. Ela própria está sempre sorridente, tem uma capacidade, digamos, de interação com os jovens muito grande, mas eu vi que mesmo os professores da Escola das Artes estavam absolutamente satisfeitos com aquela experiência que nós esperamos que possa vir a ser repetida.
Além disso, foi feito um convite oficial à Escola das Artes para que ela própria se possa apresentar em 2023 e atuar no Dia Nacional da Hungria, nas instalações da Embaixada, que são, enfim, correspondem a um belo edifício no coração de Lisboa, e que também aí se possa também sentir esta magia que vem de Sines. Eu fiquei muito satisfeito porque foi uma porta que se abriu. Mas vamos agora debruçar-nos sobre as atividades que vão acontecer hoje, apesar da chuva. Espero eu que não impeça que isso aconteça. Uma delas vai ser às 15 horas, uma visita que vai ser orientada pelo Ricardo Pereira, diretor do museu aqui de Sines. Vão ao Monte Chãos. Ninguém imaginava que estava lá algo assim tão especial. Bom dia. Olá, bom dia. Sines está cheio de surpresas e não vou dizer que cada vez que damos um chute numa pedra nos aparece um tesouro, porque estas pedras de hoje são muito grandes. São efetivamente uns grandes menires que ali estão em Monte Chãos. E que ainda por cima estão mesmo aqui ao lado, subindo o asilo e começando a descer. Temos ali um sítio absolutamente único em toda a costa alentejana. No fundo é um recinto sagrado, um grande círculo que foi pela primeira vez cavado nos anos 70 e depois, neste momento, no âmbito do estudo de impacto ambiental da ampliação da Pedreira, como é um sítio da maior importância, não pode ser beliscado, está a ser feito um estudo mais alargado para percebermos efetivamente o que é que existe ali à volta, e foram identificadas duas grandes pedras com pequenas covinhas, que eu gosto de chamar altares, porque sinto aquilo quase assim como um altar, mas hoje vamos ter quem vos possa efetivamente apresentar aqueles sítios como deve de ser. No fundo ali vou fazer o papel de anfitrião, mas não vou ser eu que vou guiar esta visita. Nós vamos ter o professor Mário Varela Gomes, que é uma das grandes sumidades da nossa arqueologia e que ali escavou nos anos 70 e que foi no fundo a pessoa que identificou aquele espaço como um cromlech e que identificou mais uma série das tais rochas com covinhas em toda aquela encosta e que no fundo definiu aquela área quase como um território sagrado, ali um santuário que está ali, agora para usar o termo de uma exposição de boa memória, entre o céu e a terra. Nós ali sentimos quase nas nuvens a olhar o mundo, quase como a Karen Blixen escreveu também, a olhar o mundo através dos olhos de Deus. Temos essa visão quase de um pássaro ali. Portanto, é um sítio com uma força extraordinária e é um sítio que pode surpreender quem vem de fora, mas que espero que não surpreenda os sinienses do ponto de vista em que estamos numa área com uma densidade enorme de indústria. Nós estamos ao lado da maior pedreira do país, estamos a olhar para o maior porto do país, estamos também a ver dali... eu já não digo a maior refinaria do país, porque neste momento é a única, mas efetivamente temos ali mega estruturas industriais, mas quando chegamos àquele sítio a força mantém-se, a paisagem, a força do mar, a Serra do Cercal ao fundo, a planície verdejante, continuam lá. E acho que se calhar este é o milagre maior deste sítio, é termos conseguido que Sines não se tivesse tornado naquelas periferias das grandes cidades com armazéns e barracões e coisas por todo o lado, mas tenha conservado o melhor do seu património, o melhor da sua natureza e também o melhor da sua indústria e até mesmo da sua ligação ao mundo, porque uma das coisas que nós vemos ali de cima é neste momento o data center a nascer lá em baixo, que nos vai ligar ao outro lado do Atlântico. Se calhar como os homens ali que construíram o cromlech achavam que estariam a ligar e a comunicar com os deuses. Era isso que eu queria. Vamos divagar um pouquinho e recuar um bocado no tempo. Antigamente as pessoas pensavam mais no sítio onde eram sepultadas. Será que sepultavam os mortos ali para terem a visão dessa beleza que não tinham nessa altura, tanta indústria, mas aquela visão para um mundo maior? Será? Ali não eram sepultados, curiosamente, eles seriam sepultados mais abaixo. O que podemos de alguma forma associar ao cromlech seria a anta ou o tolos que teria existido na praia de São Torpes e que erradamente foi identificado como o túmulo de São Torpes, mas aí sim existiria uma sepultura
coletiva. Quando morria alguém era aberto, era colocado lá dentro, às vezes com uma dádiva, um vaso de barro, uma placa de xisto, e aí sim, e por uma razão muito especial. Esses monumentos funerários, nesta época, eram normalmente colocados junto de linhas de água, porque se tinha descoberto a agricultura e se tinha descoberto que uma semente, que parecia uma coisa morta, quando era enterrada na terra, junto da água, renascia como uma planta. E então os mortos eram normalmente sepultados nestes túmulos, junto de linhas de água, para que pudessem também renascer no futuro. Por isso esta ligação da agricultura, da religião, é tão importante. E o momento em que se sobe para Montes Chãos, que se deixa aquelas áreas arenosas, onde primeiramente o homem circulava apanhando ali os deliciosos mariscos e o peixinho ali da beira-mar, porque eles sabiam muito bem já o que era bom, e nós no fundo somos a continuação desses homens. Quando se desenvolve a agricultura, e especialmente no momento em que se aprende a utilizar a força dos animais para poder escavar a terra, então vai-se subir para os duros terrenos de Montes Chãos, porque Montes Chãos é uma terra compacta, uma terra de barro, mas é a terra mais fértil de todo o concelho de Sines. Só com a força dos animais é que se vai poder lavrar aquelas terras duras. Portanto, é nesse momento que se sobe, de alguma forma deixando os mortos ali, não na praia, porque na altura a praia estaria muito mais à frente, mas junto da água, para que pudessem renascer como as sementes deitadas à terra. E quem quiser fazer esta visita, onde é que vos pode encontrar? Às 3 horas, no museu, que é o nosso ponto de partida para descobrirmos tudo isto. Depois desta visita à noite há um mega espetáculo que, pelo que parece, já está esgotado, não é? É verdade. Às 21h30, no auditório do Centro das Artes, vamos ter um concerto, o concerto de encerramento desta edição do festival, com Il Giardino Armonico, que vem de Milão, dirigido pelo seu mestre titular Giovanni Antonini. Há um aspecto muito importante a realçar aqui. Há vários anos que procuramos trazer este agrupamento até nós. Naturalmente, há um agendamento que é feito, enfim, com dificuldade, porque são grupos de grande ressonância internacional. Este grupo nunca se tinha escutado no Alentejo. Ele já tinha atuado há muitos anos no Porto e em Lisboa. E é, de certo modo, la crème de la crème no campo da música erudita. De tal maneira que eles apresentam-se primeiro aqui em Sines e depois no dia seguinte vão fazê-lo no grande auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian em Lisboa. É muito interessante porque há aqui uma espécie de inversão daquilo que era habitualmente a prioridade, não é? Tudo começava de antes na nossa capital. Agora são locais mais a sul, aqueles que vão dando cartas um bocadinho neste jogo. O que é que vamos poder esperar deste concerto? Bem, ele foca-se sobretudo na grande música do barroco inicial, de Itália. Nós temos que imaginar uma Itália que está dividida ainda em pequenos países, pequenos reinos, ducados, até repúblicas, mas que tem algo em comum que é a sua língua e, sobretudo, a sua tradição cultural. Até porque falavam-se várias línguas que depois confluíram naquilo que nós hoje conhecemos como o italiano, digamos, o italiano clássico. Mas a música é essa dispensa palavras e já unia muito esta península e mesmo depois as ilhas e os outros territórios que eles estavam ligados. E a música italiana é, desde cedo, uma linguagem internacional. Muitos outros países, França, Reino Unido, Portugal e tantos outros, que hoje se orgulham das suas tradições musicais, já nessas épocas mais recuadas, no século XVII, no século XVIII, olhavam para a Itália. Era uma espécie do grande sol da música europeia. Ora, nós, para compreendermos as nossas próprias raízes, temos, portanto, que fazer esta viagem. E, neste caso concreto, vamos dirigir-nos aonde? A Nápoles, a Veneza, a Roma, a Florença e outras cidades que geraram realmente uma tradição extraordinária e que deram uma origem a esta verdadeira revolução cultural que foi o Barroco. O Barroco mudou a nossa maneira de entender o mundo. Percebemos que o mundo não era uma coisa tão estável, tão estabelecida, tão obediente às ordens de Deus como se tinha pensado inicialmente. E, portanto, este concerto, se o pudermos captar na sua essência, leva-nos muito longe. Por outro lado, a capacidade
técnica, o virtuosismo e o conhecimento da música antiga de Il Giardino Armonico não tem paralelo. É sem dúvida o grupo mais importante de Itália no seu género. Eu atrevo mesmo a dizer, a nível europeu, provavelmente a grande referência. E temos aqui o privilégio, que não é habitual, de contar também entre nós com o seu maestro titular, porque, enfim, grupos destes têm naturalmente vários profissionais sempre que vão, de certo modo, rodando. Neste caso temos Giovanni Antonini, que fundou este grupo já em 1985 e que o acompanhou nos primeiros passos e que agora regressa em pleno. Naturalmente que é uma experiência musical da qual não se sai incólume, mas corresponde um bocadinho à nossa aposta neste festival, que é conseguir realmente que também o Alentejo aceda à primeira divisão da música europeia, para não dizer da música internacional. Queremos internacionalizar a nossa região a partir desta experiência e, sobretudo, queremos consolidar a existência de uma temporada musical. Durante muito tempo, durante décadas, se calhar até mais do que um século, o Alentejo foi um bocadinho o patinho feio da música portuguesa. Tínhamos uma programação fraca, irregular, centrada sobretudo num ou dois polos, mas o resto das localidades não tinham acesso a uma programação clássica, digamos assim, de primeira água. E este concerto mostra um bocadinho a nossa orientação, que é trazer ao Alentejo aquilo que há de mais interessante. E a última atividade desta 18ª edição do Festival Terras Sem Sombra acontece amanhã, logo pela manhã. Exatamente, foi uma ação que Sara Fonseca preparou com grande atenção e que nos vai levar até aos confins do concelho de Sines, até à herdade de Nascedios do Moinho, que fica não muito longe de Sonega, ali num ponto de cruzamento de dois concelhos e de várias freguesias, e que é uma herdade que tem uma particularidade muito interessante, entre outras. É que nós podemos compreender bem ali as influências cruzadas do Atlântico e do Mediterrâneo, que convergem naquele ponto muito específico. Por outro lado, vamos ter, já que nos vamos focar sobretudo a temática do sobreiro, 3 tipos de povoamento diversos. Temos um sobreiral, que é, digamos, obra da natureza, em que o homem praticamente não teve intervenção. Portanto, temos os sobreiros, digamos, no seu estado mais elementar e mais natural. Depois temos um montado, em que já temos o sobreiro, digamos, trabalhado pela mão humana e introduzido no sistema agro-silvopastoril, que, aliás, em Sines teve referências muito interessantes. Sines já foi um concelho agrícola extremamente relevante e ainda hoje tem pergaminhos nesse campo. E, finalmente, temos uma plantação moderna. Agora, tudo isto vai ser, digamos, conjugado pelos técnicos que vão estar presentes e que eu já enunciarei quais são, para podermos compreender também uma coisa, que é o seguinte: o sobreiro, o montado e o sobreiral estão no nosso país e se calhar um pouco por todo o sul da Europa em risco. As mudanças climáticas, algumas práticas agrícolas que não são as mais adequadas, em certos anos também alguma poluição e depois todo um conjunto de outros fatores bastante complexos estão a levar a um certo declínio do montado. E, portanto, precisamos de compreender quais são as doenças que estão presentes, o que é que nós podemos fazer para melhorar este grande capital do nosso país e, por outro lado, também olhar para outras coisas que naquele território em concreto estão a par do sobreiro. Há, por exemplo, determinados endemismos que caracterizam muito aqui, digamos, a flora e a fauna desta nossa região e que são importantes. Quando ainda por cima vamos fazer isto com uma elite de técnicos que nos vão acompanhar, engenheiros florestais, como por exemplo Paulo Maio ou Pedro Serafim, ou a Mariana Ribeiro Teles, que são pessoas que conhecem isto muito bem, também pessoas com conhecimento mais prático, como por exemplo o técnico João Dimas. Isto significa que vai ser uma ação, com certeza, muito interessante à volta destes temas e que nos mostram, mais uma vez, um concelho de Sines diferente, que é um concelho que não está só focado na indústria, no porto, ou mesmo em outras atividades, enfim, que agora marcam o nosso cotidiano, mas que se mantém fiel às suas raízes, que estão muito ligadas a esta retaguarda, vamos dizer assim, agrícola e florestal. Quem quiser fazer esta visita convosco, uma vez que é na Sonega, vocês têm transporte? Sim, exatamente. O ponto de encontro será no museu e temos um autocarro. Esperemos que encha e, portanto, esperemos também que quem nos acompanhe queira levar a sua viatura, que nos siga, porque esperamos que esta visita seja um sucesso, porque, de facto, temos um concelho pequeno, mas muito diversificado. E poder sair daqui e ir até à Sonega,
No fundo, em 15 minutos, estamos num sítio completamente diferente do centro da cidade. E nós estamos a perceber que a nossa população cada vez é mais urbana na atividade de Porto Covo. De repente as pessoas, miúdos que nós achamos que vivem numa aldeia, nunca tinham tocado numa cabrinha. E, portanto, mesmo nestes sítios mais pequenos, as pessoas vivem uma vida urbana e muito afastada da realidade. Hoje em dia as crianças olham para a lama e então os paizinhos, se os miúdos chegam a casa com as calças sujas de lama, parece que é uma catástrofe, e não é. É ótimo podermos sentir a chuva na cara, e então nestes dias maravilhosos espero que as pessoas venham celebrar também a chegada da chuva e vamos sentir o campo a renascer, as ervas, as plantas, os cogumelos que vamos encontrar. Vamos fazer não disto uma dificuldade por estar a chover, mas vamos fazer disto uma festa de boas-vindas à chuva e a sentir esta força da natureza de que nós também fazemos parte. Até porque os bons alentejanos sabem como é que se devem proteger da chuva. Sara, aqui o festival tem, ao longo dos últimos anos, apostado também em incluir as crianças nas suas atividades. Como é que tem sido? Olha, foi uma edição muito rica, a 18ª. Eu acho que quando chegamos à maioridade, foi essa a idade que se definiu que era a maioridade, eram os 18 anos, acontecem coisas magníficas. E no caso do festival aconteceu uma programação de exceção, portanto tivemos 11 fins de semana, passámos por 11 concelhos do Alentejo, mas associámos este novo projeto que se chama Onde a Vida Acontece, que envolve essencialmente o público infantil-juvenil e as comunidades locais. E, portanto, foi um balanço muito positivo, porque desde o barro ao leite, passando pelo vinho, passando pela vinha, passando por Zé António, ajuda-me se me esqueço de alguma outra atividade. O medronho, fizemos uma atividade fantástica em Odmira com o medronho, com aquela essência toda de como é que é o medronho, o medronhal. Portanto, foi poder dar a estas crianças destas terras uma outra visão que eles não têm oportunidade de ter. E, portanto, é muito enriquecedor. Eu diria que é um projeto que deveríamos ter a coragem de não deixar cair. Vamos ver, o futuro a Deus pertence, e neste caso estamos à espera de resultados da Direção-Geral das Artes, que eu aproveito para agradecer, que permitiu que esta edição do Festival Terras Sem Sombra pudesse acontecer. Portanto, estamos à espera desse momento e ver se é possível continuar neste caminho de trabalhar com as comunidades locais mais diretamente e potenciar que o nosso público possa estar mais um dia no território. Ou seja, as atividades com as crianças acontecem à sexta e muitas vezes acontece que o nosso público chega logo à sexta e, portanto, em vez de dormir uma noite, dorme 2 noites, em vez de fazer 2 refeições, faz 3 ou 4 refeições, o que eu penso que para a economia do território também é importante, sendo que nós somos uma escala muito pequenina. Portanto, temos noção perfeita que a nossa escala é muito pequenina, mas eu acho que faz a diferença e todos os grãos de areia acrescentam à areia da praia. E, portanto, eu acho que valia a pena. E já estão a pensar na próxima edição, não é? Porque este festival requer muito tempo de preparação, muita pesquisa. Por exemplo, é impensável ir ver sobreiros na Sonega, por exemplo. Seria, se calhar, uma atividade que as pessoas, o comum dos mortais, pensaria no interior do Alentejo, não é? Eu queria só confessar aqui uma coisa muito engraçada, que foi os nossos interlocutores do território de Sines não conheciam esta herdade na Sonega e nem sabiam que pertenciam ao Conselho. Achavam que era do Conselhozinho de Santiago do Cacém. E só perante a carta agrícola do território, mas isto é nosso. Portanto, é sempre uma alegria imensa poder dar e partilhar esta informação de que os territórios têm mais do que o óbvio. O Festival Terras Sem Sombra é um projeto que normalmente é desenhado numa base de 2, 3 anos. Ou seja, nós neste momento já estamos a preparar o ano de 2024 e neste momento o festival tornou-se bastante exigente porque, ao abranger todo o Alentejo, há aqui às vezes também uma necessidade de atender a sensibilidades locais, porque é grande o conjunto de concelhos que se pretende integrar. E na prática o que sucede muitas vezes é que se há um concelho, por exemplo, mais a sul que deixa de participar, há imediatamente mais a norte, depois nos distritos de Évora ou de Porto Alegre, outro que quer rapidamente, e no fundo existe aqui quase uma lista de espera para conseguirmos fazer isto. Nós tentamos manter um certo equilíbrio e, portanto, isso exige que se façam estudos prévios com alguma antecedência. Mas, sobretudo, a captação de bons guias e mais ainda de bons artistas para as ações e para os concertos é algo que não se pode improvisar, porque naturalmente quando se pretende que haja solistas ou ensembles ou mesmo orquestras ou coros de nível internacional, eles têm, enfim, trabalham com uma grande antecedência, não é? Portanto é necessário fazer estes contactos. Há também um outro segredo para este festival, que é o funcionamento em rede. Nós dizemos sempre que uma andorinha sozinha não faz a primavera. É fundamental uma interação muito próxima com os municípios, com a Direção Regional de Cultura,
também com empresas e associações. Com as rádios. É verdade. Os meios de comunicação locais são algo para nós essencial, porque eles permitem levar mais longe esta mensagem que nós, como costumamos dizer, a nossa grande preocupação aqui é sobretudo mostrar o Alentejo. O Alentejo autêntico, o Alentejo genuíno, o Alentejo que é feito pelas próprias pessoas que residem cá e que gostam deste território e estão disponíveis também para dar o seu contributo para que ele seja mais divulgado e seja melhor conhecido, não é? E, portanto, nós somos um festival de território, é esse um bocadinho a nossa preocupação. Do ponto de vista propriamente musical, é a obsessão com a qualidade. Porquê? Se o Alentejo já chegou um bocadinho tarde a este campeonato, nós naturalmente não podíamos fazer coisas banais que se pudessem, por exemplo, conhecer bem, imaginemos na vizinha Espanha, ou mesmo um pouco mais a sul no Algarve, isto para não falar já, enfim, dos grandes centros musicais de Lisboa ou do Porto, não é? Nós tínhamos que ser capazes de competir com alguma inteligência num campeonato que não é propriamente um campeonato muito acessível, porque é preciso ter contactos internacionais, é preciso interagir muito bem, por exemplo, com o meio diplomático, e nós vamos ter a satisfação de receber hoje aqui em Sines 4 embaixadores, o que mostram a importância também da diplomacia cultural e, neste caso, da diplomacia musical. Provavelmente algumas destas pessoas, ao pensarem em Sines, estariam, enfim, a ser direcionados para outras realidades. Não, nós queremos que também aqui a cultura, e particularmente a música, seja o fio condutor. Vamos ter connosco, além de, naturalmente, o Sr. Embaixador de Itália, também o Sr. Embaixador de Hungria, como já referimos, acompanhou o concerto de ontem. Vamos ter o Sr. Embaixador da Bélgica e o Sr. Embaixador da República Checa, porque são países que têm mantido uma presença muito regular no festival e que são grandes nações da música. Portanto, há aqui um funcionamento, digamos, em malha, em rede, uma espécie de rede de pesca, em que todos temos que dar o nosso contributo. Por outro lado, pensamos muito, e isto é uma coisa que para nós não abdicamos dela de maneira nenhuma, que é os públicos locais. Ou seja, por muitos turistas, por muitos estrangeiros, por muitos nacionais que vêm de outras partes do nosso país, que recebemos sempre com grande alegria, nós não nos queremos esquecer das pessoas do Alentejo. Porque essas é que são as que estão na origem deste festival. Foi para elas que nós criámos, no fundo, esta programação e que pretendemos que isso lhes seja útil e as ajude também a enriquecer e possam aqui, nas suas próprias terras, conhecer grandes intérpretes e grandes repertórios. Agora chamava aqui o Carlos Sampaio. Deixa-me só dizer uma coisa, não podemos revelar o que é que se vai passar para o ano que vem, mas eu posso dizer em primeira mão na Rádio Sines que vamos voltar ao calendário antigo, ou seja, o Terra Sem Sombra é um produto do inverno e da primavera. E, portanto, a próxima edição do Terra Sem Sombra, em princípio, começará no dia 21 de janeiro e terminará a dia 12 de junho. Portanto, voltamos ao modelo antes Covid e isso para nós é uma grande alegria, voltar para o território quando ele não tem atividade. Portanto, é uma questão de preparar os casacos e as botas de borracha. O Carlos Sampaio é aqui o rapaz que acompanha o festival e que, digamos, capta as imagens e depois faz o produto final. Bom dia, Carlos. Bom dia. Está desde o início. O que é que tem a dizer de tantas imagens, de tantos concertos? Estas imagens e estes concertos, aquilo que eu recolho é uma pequeníssima parte daquilo que acontece, de facto. Isto é para mostrar um bocadinho às pessoas que não puderam vir o que é que perderam e também para motivá-las a vir nas próximas edições e para as pessoas que vieram para recordar, porque saem sempre aqui com boas recordações e assim também podem partilhar. Mas, como eu digo, é uma pequena parte e as pessoas estão, obviamente, mais que convidadas a vir ver, porque uma coisa é ver e ouvir aquilo que eu mostro, outra coisa é sentir, porque neste festival as atividades não é apenas olhos e ouvidos, é também mexer, é também sentir, e isso é muito diferente. O próprio Carlos fica mais rico com estas filmagens. Com certeza, eu costumo porque dizer... o Carlos em si capta o sentimento, a câmara é que não é? Exatamente. A câmara tem um defeito muito grande, que é não capta, por exemplo, os cheiros. Não capta, por exemplo, a brisa no cabelo. E eu, em particular, e toda a gente que vem, sente isso. E, como diz, eu fico muito mais rico. Eu, antes de me envolver com este projeto do Terra Sem Sombra, eu não conhecia o Alentejo. E agora não só conheço, como gosto muito e falo com os meus amigos todos para virem. Quando eu vou a uma cidade nova, uma vila nova, digo sempre aquilo que eu vi e motivo as pessoas a vir, porque realmente vale a pena. E onde é que se podem ver essas imagens? Muito bem. Eu não estou sozinho nesta questão da imagem. Estou eu e está a Mabel Tamala, que faz a fotografia. E aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós fazemos, disponibilizamos nas redes sociais do Terra Sem Sombra, seja o Facebook, seja o YouTube. E aí, então, as pessoas podem ver aquilo que nós vamos escolhendo. Além das nossas imagens que nós fazemos e montamos, também há outras coisas mais, digamos assim, mais...
imagens que são feitas de vez em quando por telemóvel, no momento, há diretos. Portanto, as pessoas podem ir sempre acompanhando. Mesmo durante os concertos, pode-se ver, dar uma visitazinha lá a essas redes sociais e ver o que está a acontecer em direto nesses concertos. Até porque às vezes estamos nos sítios e nas iniciativas e não conseguimos ver tudo, e aí é uma ajuda. Exatamente. Como eu digo, as imagens que nós apresentamos nessas redes sociais não dispensam a vinda ao Terras Sem Sombra. É apenas uma maneira para se ver o que é que aconteceu, para recordar, mas de facto vir e sentir e ouvir, estar no concerto, porque o concerto é mais do que uma música, é mais do que as músicas, é também o contexto visual, a presença, porque também é um trabalho de luz que existe sempre na preparação desses concertos. As igrejas têm uma sonoridade muito própria que não pode ser sentida com um vídeo e, portanto, estar é diferente do que apenas vir à distância. Obrigado, Carlos, e um bom trabalho. Obrigado. Estamos quase a terminar este programa especial de 18ª edição de Terras Sem Sombra. Vamos agora às notas finais. Muito bem, uma delas, se me permite, é já dizer como é extraordinário ter uma pequena equipa, mas muito ativa nisto. O Carlos Sampaio, que é engenheiro informático, e a Mabel Tamala, que é uma fotógrafa de arte formada na universidade, ela tem uma formação mesmo na área artística, são dois exemplos de pessoas que colaboram habitualmente neste festival. Mas eu gostava de recordar também aqui o nosso diretor técnico, o Pedro Martins, o nosso diretor artístico, Juan Ángel Vela del Campo, que se encontra agora mesmo no México e que nos mandou ontem uma mensagem, enfim, muito emocionada a relembrar Sines. E tantas outras pessoas, por exemplo, a equipa de comunicação, que é uma equipa invisível, mas que sem a qual era impossível realizar-se este trabalho. O Jorge Andrade, que tem também aqui raízes na nossa região, raízes mais concretamente na freguesia de Santo André, do concelho de Santiago de Cacém, e a Isabel Reis. Porquê que é importante haver uma equipa? Porque há todo um trabalho que se desenvolve ao longo do ano, mesmo fora do tempo exato dos concertos. É necessário realizar contactos, é necessário, por exemplo, mobilizar a imprensa nacional e internacional. Nós hoje vamos receber aqui em Sines pessoas muito significativas também desse ponto de vista, porque realmente o concerto propicia também essas atividades, mas elas não se vão limitar à parte musical, vão também visitar o território, vão ver a arqueologia, vão conhecer amanhã a vertente rural e, portanto, é, digamos, uma palavra que se vai aqui passando pouco a pouco. Eu diria que, no fundo, se nós, alentejanos, atuarmos como faziam os nossos antepassados, que é saber trabalhar em comunidade, conseguimos realizar um trabalho interessante. Sara. Um obrigado a vós, rádio, um obrigado às câmaras municipais que apoiaram esta edição do festival, às embaixadas, às empresas poucas mas boas que apoiaram o festival, à Direção-Geral das Artes, e dizer que estamos disponíveis e com coragem de continuar a dar a conhecer este território fabuloso que é o Alentejo e que muitas vezes os alentejanos não conhecem. Fica aqui um agradecimento ao Festival Terras Sem Sombra, também por partilhar este conhecimento connosco e com todo o Alentejo. Um programa com José António Falcão, Sara Fonseca, o Carlos Sampaio, o arquiteto Ricardo Pereira, Filipe Medeiros e Vicência Tavares. Um bom fim de semana a todos. Aproveitem da melhor forma possível.